Boa noite, Giza. Boa noite, Maíra. Boa noite. Tá dando pra ouvir a música? Baixinha? Coco de Tebem, né? Enquanto aguardamos o horário das 19, vamos ouvindo um pouco de Coco para entrar no clima. Fiquem à vontade. Bom demais. Coco de Tebem. Até morrer, amor, que terá leitada. Tenho um sapato que vai pra missa de Maranhão. Saia talhada, barriga lisa, que meu vestido é de babadão. E um babado de dois babados, de três babados, varrendo o chão. E a outra saia de um babado, de dois babados, de travessão. Moço, menina da saia branca, E a moça, os olhos de araçá. e a moça, Mas se tu quer casar comigo, e a moça, cala a boca, deixa estar. chega lá em casa, tem um sapato que vai pra missa de Maranhão. Saia talhada, barriga lisa, que meu vestido é de babadão. É de dois babados, é de três babados, é de babadão. É de um babado, é de dois babados, é de travessão. Ô, que bonita daquela E terra, a moça, mas passa coisa, passa boiada. e a moça, Também passa moreninha, e a moça. mas um cabelo cacheado. Minha moça, chega lá em casa, tem um sapato que vai pra missa de Maranhão. Saia até barriga linda, que meu vestido é de babadão. Nossa, eu gosto. Eu tiro o couro do dançador. Coco de Tabei. Tebem. Tebei. Tebei. Oi, Ézio. Boa noite. Oi, Breno. Boa noite. Galera tá chegando. E a gente ouvindo Coco. Música de trabalho. Dá até vontade de trabalhar. Boa noite, Jonatas. Em 5 minutos iniciaremos nossa live. Enquanto isso, vamos curtindo Coco de Tebei. Porque aqui nós tiramos o couro de quem dança. Nossa, neném, você, neném, você não vai arrumar. Nossa, neném, o bom cabeloso. Nossa, neném, você na minha vida. Nossa, neném, vinha um mexer de terra. Nossa, neném, manda acabar de me matar. Nossa, neném, eu passei você. Nossa, neném, eu passei não vai arrumar. Nossa, neném. Na minha menina, nossa, neném, quando me beija depois, nossa, neném, vai ser bonita na parede, nossa, neném, mas é feia pra quem namora, nossa, neném, eu passei você, nossa, neném, mas eu passei não vai mais, nossa, neném, eu passei você, nossa, neném, eu passei não vai mais, nossa, neném. Ia ser trovão, nossa, neném, eu de novo beijar, nossa, neném, fazer bem na saudade, nossa, neném, e só pra ver meu bem chorar, nossa, neném, eu bati você, nossa, neném, e eu bati na bola mais. Muito bem, muito bem. Que beleza. Boa noite, Lu.
coisa tão boa, namora tutti. No mato mora siri, no mato mora pé, canta Miguel, não anda de pé, canta canoa, não digo nada tô, para parte não é, aí não anda no lugar, não anda de amor. Caminho, pega flê, manda lagoa, manda lagoa, todo mundo pega flê, manda lagoa, vai te cumprir, manda lagoa, meu amor chegou na terra, manda lagoa, desviava do barato, nunca vi coisa tão boa, namora tutti, namora, no mato mora siri, no mato mora pé, canta Miguel, não anda de pé, canta canoa, não digo nada à toa, mas é fácil, não é, na imagem quando é, a bandeira tem amor, manda lagoa, o pai fonte da pedrinha, manda lagoa, mas cheguei lá então, pensa bem, manda lagoa, isso mesmo é que eu queria, manda lagoa, caiu a sopa no meio, manda lagoa, eu peixe, piada, tubarão da lagoa, nunca vi coisa tão boa, namora tutti, namora no mato mora siri, no mato mora pé, canta Miguel, não anda de pé, canta na canoa, aí vai de madrugada, a banana tem a cor, manda lagoa, eu tu pagou a melhor, manda lagoa, pega dinheiro me dá, manda lagoa, dinheiro me chega pé, manda lagoa, acaba de me matar, manda lagoa, eu vejo piada, tubarão da lagoa, nunca vi coisa tão boa, namora tutti, namora não vi no mato mora siri, no mato mora pé, canta Miguel, não anda de pé, canta canoa, não digo nada à toa, é fácil, não é, na imagem quando é, essa bandeira tem amor, manda lagoa, É isso aí. Bom demais. Britanicamente falando, damos início à nossa live às 19 horas com Maíra, integrante do grupo Opa. Tronco de Angico. Estão me ouvindo bem, Maíra? Legal. Tô te ouvindo. E você? Tá me ouvindo bem? Eu não estou te ouvindo, você acredita? Mentira. E agora? O que será? As pessoas que estão na live estão ouvindo a Maíra? Tem alguém me ouvindo? Hello? Ainda não. Estava, quando Agora. você entrou. Agora você tá me ouvindo? Mas fique tranquila, o meu equipamento é Xing Ling. O governo do estado não forneceu aos funcionários públicos equipamento com capacidade suficiente de realizar o serviço público do estado, de modo tal a fazer com que dá-se a impressão de que não funciona o serviço público do estado, a não ser que cada funcionário compre com seu próprio dinheiro um equipamento que funcione. Pois bem. Bom, o que eu posso fazer nessa circunstância, então? Em que eu não estou ouvindo você. Maíra, eu posso conectá-lo novamente. E continuo surdo. Agora. Ainda? Meus lábios surdo? apenas. Nossa. O pessoal aí Bem, tá me ouvindo. Vamos fazer o seguinte, gente. Eu vou... Não, já aconteceu esse problema e outros microfones também não funcionaram, apesar de também serem todos Xing Ling aqui em casa. Então vamos fazer o seguinte, eu vou fechar essa live e começar outra. Acho que esse é o problema. Tá.
conectar Combinado. e entrar de novo. É exatamente isso que o Breno, que é o diretor de produção, está sugerindo. Muito obrigado, Breno. Ok. Já, já, a gente volta, pessoal. Hello? Alô? E agora? E agora, Me você está me escuta? ouvindo? Eu tô te ouvindo. Eu também estou te ouvindo. Uhul! Beleza. O meu áudio está bom aí agora, sem microfone? Pra mim tá joia. Beleza, então. Vou tirar esse fone de ouvido, porque agora vai sem o xing-ling. Bom, Maíra, eu optei por fazer uma breve introdução explicativa a respeito da atividade de extensão, para ficar registrado nos vídeos, caso um desinformado ou desinteressado que esteja a fim de assistir, né, lá no arquivo da página, então fica sabendo do que se trata. É uma ação de extensão da Universidade Estadual de Goiás, cuja finalidade é conectar a produção acadêmica com a comunidade local e distante. No caso, nós temos a oportunidade de utilizar esse dispositivo para alcançar pessoas até em outros países, caso entendam o nosso idioma, óbvio. Nesse contexto de pandemia, o distanciamento nos coloca nesta situação de termos que usar e abusar dos nossos corpos como se empresas fossem acoplados e conectados a tecnologias digitais, como fones de ouvido Xing-Ling. Cá estamos nós, tentando trabalhar e fazer alguma atividade que seja, pelo menos, didática. Nesse sentido, a ação de extensão proposta consiste na divulgação daquilo que é produzido e estudado sobre cultura corporal na região do Cerrado. A palavra Cerrado deve ser entendida, cá entre nós, como um slogan, uma marca do agronegócio, que determina o modo de produção local, desde a carta de Pero Vaz de Caminha, pelo menos. Portanto, interessa-nos aqui falar a linguagem de pessoas que não estão afeiçoadas à linguagem acadêmica, de modo tal que os termos técnicos geralmente utilizados em uma aula ou em um seminário de pesquisa, aqui serão flexibilizados. Exatamente porque o nosso objetivo é comunicar a cultura e nós não iremos fazer uma hierarquia de saberes culturais aqui para determinar o que é ou não cultura. Estamos partindo do pressuposto que somos todos consumidores e produtores de cultura, a despeito de nos ensinarem que não, e nos tornarem carentes de algo que nós, no fundo, somos, a saber, produtores de cultura. Bom, mas como é que isso funciona? Eu não tenho a mínima ideia, e é por isso que eu convido pessoas que produzem cultura e que estudam a respeito de cultura para virem comunicar suas atividades. E falando a respeito disso, inicio com uma breve exposição cultural. Toda cidade tem buracos. Toda cidade tem buracos. Os buracos são fissuras por meio das quais nós atravessamos outras dimensões do existir cotidiano. Bem, o que faz um professor de história num curso para formação de professores de educação física? Ele conta história, certamente. O que se há de fazer e de se esperar de um professor de história a não ser isso? Portanto, inicio a minha fala, antes de passar para a Maíra, com a seguinte expressão, muito conhecida nas salas de aula, em particular entre as crianças. Era uma vez. Serranópolis, estado de Goiás.
antes dos caminhos de Cora Coralina, e muito antes também dos caminhos cruzados entre a indiaiada e a peãozada, entre as palavras erradas. Encontram-se caminhos outros que nos levam a museus, na Praça Cívica, na PUC, na Federal. Quem é curioso vai ao museu, em busca do quê? Do resto, do que sobrou, do que se salva na história da nossa humana condição. Profissionais e especialistas de todas as áreas de formação acadêmica, prestai bastante atenção. Vós todos sois aquilo que a história fez para vocês. Tudo é história? Nem tudo é história. Muito é a pré-história. Muito a ponto de ser demais. Tanto que na formação de professores de história não se ensina a pré-história. O que se há de esperar, então, dos alunos e dos cidadãos de um país onde os próprios professores de história não aprendem sobre a pré-história? Especialistas, prestai atenção. A antropologia diz, ela avisa. E o João Henrique Suano também avisa. Religai os saberes, vós que tenta entender alguma coisa. Porque está tudo disperso, como farelo de pão, às 7 da manhã, quando você acha que acabou o café. Pois bem, e ao chegar nesses museus da PUC, da Praça Cívica, nós somos imediatamente jogados para mais de 30 mil anos atrás. Meu Deus. O corpo é uma máquina do tempo. Nele viajamos sem sair do lugar. Mas por quantos tempos viajamos? Por quantos tempos passamos? Ao encontrar no museu crânios, que as legendas naquelas plaquinhas escritas dizem ser nossos ancestrais. Mas, cá entre nós, o que há nos crânios? Além de buracos que dizem que alguém antes de nós enxergou isso aqui. Que alguém antes de nós farejou isso aqui. Que alguém antes de nós saboreou o que os frutos da terra dão por aqui. Alguém, muito antes de nós, ouviu o som da palma da mão, enquanto fazia da mão a ferramenta para a produção de si mesmo. A despeito de o termo si mesmo ser uma invenção do Diderot, lá pelos idos do iluminismo europeu. Nossa, isso é etnocentrismo. Você está sendo europeu demais. Até o momento é o que tem para hoje. A menos que alguém aqui queira pensar como os povos pré-sumerianos. O que nos interessa saber é que toda cidade tem buracos. Sim, eu sei, eu ando na rua, eu vejo planta nascer no asfalto. Sim, eu vi outro dia uma flor brotando. E eu sei também que a cidade tem seus parceiros, cúmplices, como a sarjeta, que tem para si o meio-fio. Os crânios nos museus
e os desenhos descobertos em paredes de cavernas e grutas na região de Serranópolis, em Goiás, dão os indícios de que por aqui já haviam olhos, bocas, narizes. Portanto, alguém aqui já via, ouvia, cheirava, saboreava muito antes de nós as delícias que hoje tateamos a esmo nas paredes de uma caverna na palma da nossa mão, sem nem precisar mais ir a museus. Que delícia! A inércia! Não obstante, a cultura corporal se ocupa do movimento. Quem diria? O corpo, meus caros, como fonte de conhecimento da história, é ao mesmo tempo o que nós didaticamente chamamos corpo, mente. Corpo, mente. O corpo, ele mente. E nós buscamos entender o que é que está cheirando mal por aqui. Alguma coisa cheira mal. Mas o movimento da história nos faz perceber que até os cheiros têm história. A prisão da alma, a ferramenta, a vontade e o desejo, tudo isso é corpo, é objeto para ser analisado, interpretado. Mantenhamos-nos nos grilhões da necessidade imposta por um modelo de sociedade. O homem, ele está preso na história. Não queira mudar a vida, mas você pode mudar de vida. Está preso no tempo? Se sentindo como se fosse um componente de um relógio? Impossível sair do TikTok. Que ironia. Estamos falando do que, afinal? Ritmos, sons, sensações, vozes. A boca da Maíra solta o verbo criador e quase engole o mundo que ela devolve junto com o tambor do tronco de angico. Sim, Maíra, toda cidade tem buracos e a gente precisa achar para ver se atravessa para outro lugar. Sejamos nós uma fissura. Os ritmos, os sons, os instrumentos musicais são acompanhamento dos ritmos, dos sons e das ferramentas de trabalho. Cá estamos, Maíra, e eu preciso te dizer obrigado por ter me ensinado a bater palma. Agora eu já quero um couro de boi para sentar a mão. Puxa, eu que agradeço. Que massa. Eu tô... Parabéns, Nelinho. Que lindo. Poxa, que lindo. Então, eu queria que a gente tivesse com o grupo inteiro aqui, conversando junto. Ia ficar... Nossa, ia ser incrível. Quem sabe a gente não pode fazer isso mais pra frente, né? Muito obrigada, eu que agradeço. Maíra, antes de mais nada, eu preciso te deixar a par do seguinte. Tudo isso que foi dito agora foi dito a partir de um pequeno texto escrito depois de conversar com você. De modo tal que sua admiração
não deve ser muito entusiástica, pelo menos acredito eu, porque eu estou apenas espelhando. Se isso aqui te agradou, é porque, de algum modo, para isso aqui existir, eu tive que ouvir você. Caso contrário, cara, caso contrário, não saia. O alheio nos é próprio, o outro me faz ser. É verdade. De outro modo, não seria. Perfeito. Vamos lá, então, Maíra. Eu preciso saber de você, primeiramente, o que é música de trabalho. Então, eu vou te agradecer de novo pelo convite, por esse texto maravilhoso, pela troca que a gente teve antes dessa live, foi muito massa. Inclusive, me fez também estudar mais coisas, eu fui atrás de mais coisas, o que eu acho isso maravilhoso. Essa pandemia deixa a gente meio para baixo, a gente acaba esquecendo de fazer o que a gente já fazia antes, né? Então, eu achei isso muito, muito bom. Queria mesmo que o meu grupo estivesse aqui, que todo mundo tem muita coisa para contribuir, eles estão assistindo aí, eu vi que a Cabo Claria entrou, o João está assistindo, a Milka está assistindo, então, assim, eu agradeço mesmo. Música de trabalho é uma música que vem do canto de trabalho, né? Mais cedo a gente conversou, inclusive eu te passei e recomendo para todo mundo que está assistindo essa live que escutem o álbum do mestre Nelson Rosa e a Destaladeiras de Fumo de Arapiraca. Não é só um álbum de música, aquilo é um documentário para você ouvir. Lá tem o mestre Nelson Rosa falando sobre esses cantos de trabalho. Então, a música de trabalho, ele vem do canto de trabalho, né? Ele vem normalmente de trabalhos pesados, o trabalho normalmente da roça, né? Da enxada, da lavadeira, de ralar mandioca, de fazer farinha. Então, a música de trabalho vem desses cantos, né? Não necessariamente eles falam sobre trabalho. Tem até um canto de trabalho que a minha grande amiga, né, de vida, que também é do tronco de Angico, que é a Milka, cantava para a filha dela, para a Joana, quando a Joana era bem bebezinha, que é um canto de trabalho, que inclusive está nesse álbum do mestre Nelson Rosa, que é uma música que não fala de trabalho. É uma música linda, linda mesmo, que eu lembro quando ela cantava para a Joana ficava tomando banho assim, ó, quietinha. E aí, então, não necessariamente pode falar de natureza, tem músicas que falam de trabalho, quem for ouvir esse álbum, que eu super recomendo, você vai perceber que tem música que vai falar de trabalho, tem músicas que falam de natureza, mas o canto, ele vem desse trabalho, do trabalho do campo, né? O trabalho o braçal. Então, assim, eu vi um documentário há um tempo que uma pessoa falou uma coisa que eu achei muito interessante. Esse canto de trabalho era para amenizar o trabalho, né? A pessoa cantando, ela fala nesse documentário que ela não parecia que estava cantando. Desculpa, não parecia que estava trabalhando, sabe? Então, assim, ameniza aquele trabalho que é cansativo, que dói o corpo. E além do canto, né, tem a fala, o ritmo, ele também traz, por exemplo, vamos supor, da enxada, todos juntos na enxada, né? Tchá, tchá. Que é interessante também essa percepção. Eu falei da enxada, mas não precisa ser enxada, eu só dei um exemplo. Acabei de lembrar, eu estava aqui tentando lembrar qual era o canto de trabalho que ela cantava para Joana. Era assim, ó. Morena da mata, seus cabelos cheira, água de colônia, flor da laranjeira. Isso é um canto de trabalho. Então, a música de trabalho vem disso. Tem um grupo, que é o que você colocou no início, né? Antes que eu fiquei sem voz, gente. E por o Nelinho não estava ouvindo minha voz, então a gente abriu uma outra live. Mas antes, o Nelinho colocou
um álbum de um grupo chamado Coco de Tebei, que ele chama Coco de Pareia, porque ele dança em par e é cantado em par, né? São duas pessoas dançando, e ele vem do trabalho. Ele também vem do trabalho. Então, assim, eu recomendo, assim, todo mundo que quiser mesmo, escuta esse álbum do Nelson Rosa, é maravilhoso. E eu acho que é isso, né? Ô, Narinho, você me trava, viu? Porque senão eu fico falando aqui. Porque eu fico nervosa, aí eu vou soltando verbo aqui e vou falando 3 horas. O objetivo é exatamente esse. Inclusive, esteticamente, eu estou ensaiando hoje um ambiente mais escuro, que é para a visibilidade ser do convidado que vem falar, que são os corpos outros que nós estamos procurando, né, no Cerrado. E não necessariamente o meu deve aparecer. Então... Nelinho no escuro. Apareço no escuro. É verdade. Maíra, que pergunta você gostaria de responder caso você fosse entrevistada numa live? Caramba, não sei. Que pergunta eu gostaria de responder? Numa live. Uma live? Sabe que eu não sei que isso essa pergunta é difícil, viu? Que pergunta eu gostaria de responder? Essa pergunta é difícil. Não sei, talvez da onde veio o tronco de angico, porque o coco aqui, né? O coco tá aqui no meio do país e ele na verdade, o coco, ele é nômade, né? Onde ele chega, ele pega as características culturais locais. Mas, assim, como assim tem coco aqui? Como é que ele chegou aqui, né? Da onde ele veio? Da onde o tronco de angico veio? Eu gosto muito dessa pergunta, porque isso sou eu, né? Minha raiz, é da onde eu tive o contato, onde eu aprendi. Ótima pergunta, Maíra. Ótima pergunta. Parabéns. Você vai fazer parte da nossa produção em breve. Vamos lá. Responda. De onde vem o tronco de angico? Como é que o coco, que é um canto do Nordeste, veio parar aqui em Goiás? Eles acharam isso no meio do caminho? Acharam no meio do caminho. Então, Passarinho Cerrado, acho que tudo começa com Passarinhos, com o Rodrigo Caverna, né? Passarinho Cerrado, que a Milka também está no tronco de angico, faz parte, a Nádia, a Bruna, o Reizinho. Eles fizeram e fazem ainda um trabalho bem bacana de resgate, né, de estudo, de pesquisa. E aí eles começaram a fazer esse trabalho aqui em Goiânia. Eu não vou saber exatamente o ano em que eles começaram, mas nesse trabalho de pesquisa que eles fizeram, desse resgate, de saber como se toca, coco, tem tantos tipos de coco, mas tantos tipos de coco que não dá para falar em uma live. Assim, não dá para falar nem 3. Assim, são muitos tipos. Até hoje a gente vai descobrindo coisa nova. Tem coisa que eu descubro e falo, nossa, isso é coco. Então, assim, quando o Passarinhos começou a fazer esse trabalho de resgate, o Passarinhos tem 2 álbuns lançados, ele trouxe o coco para cá. Quando ele chegou aqui, e junto com esse trabalho de pesquisa, foi inserido elementos daqui. A congada, a folia. E aí, por isso eu falo que é nômade, o Rodrigo Caverna também fala isso, em alguns trabalhos do Passarinhos também já vi falando, porque há essa união da cultura local com o coco, que vem predominantemente, né? O coco é um ritmo afro-indígena, então você encontra ele mais no Nordeste, mas você também tem ele no Maranhão, também tem aqui, né, aqui em Goiás, e o nosso coco aqui chama coco de folia. Ele criou um tipo de coco. Foi criado, através do Passarinho de Cerrado, um tipo de coco. Que aí foi onde nós, do Tronco de Angico, começamos a gente bebeu dessa fonte, né, através do Ninho Cultural, que era um coletivo que existia ali na Zona Leste, no Riviera, que dava aulas de cultura popular, de maracatu, de coco, toré, e fazendo várias oficinas, tanto de instrumento, quanto de dança, quanto de canto, né?
tudo isso, e aí eu comecei a beber dessa água, comecei a aprender o instrumento, comecei a pesquisar, e para o ninho sobreviver, a gente precisava fazer festa, né? Porque a gente não cobrava de nenhuma oficina, não tinha nada, assim, o aluno não pagava absolutamente nada, ele entrava e ia fazer. Então, para a gente sobreviver, o espaço sobreviver, a gente comprar a pele, né? Inclusive a pele do tambor pode ser de boi, mas a gente usa de cabra, de bode. Então a gente pega ela de lá. Então, lá do Nordeste. Então, a gente precisava se manter ali, né, de alguma forma. Então a gente fazia festa. Como a gente tinha muita gente talentosa trabalhando, foi criado um grupo chamado Toada de Mestres. E ele tocava nessas festas. Conforme os nossos estudos foram acontecendo, a coisa foi ficando maior, o Toada de Mestres virou Toada e hoje é Tronco de Angico. Que aí conta com a Milka Franciele, o Euler Jamaica, o Ícaro, o João Pedra e eu. E a gente tem música autoral. A gente, quando era nas festas do Ninho, a gente tocava muita música de mestres, né? Pandeiro do Mestre, Coco Raiz de Arco Verde, que são mestres, por isso que chamava Toada de Mestres. Quando a gente começou a produzir a nossa música, né? A gente optou por mudar o nome e chamar Tronco de Angico. E aí estamos aí. A gente não é da roça, né? A gente é urbano. Então nós temos músicas que fala de natureza, sim, que é uma coisa que a gente gosta, que a gente curte muito, mas nós temos músicas urbanas, que é uma música maravilhosa, composta pelo João Pedra, que eu sou muito fã, que fala de relações urbanas, né? Então, assim, bem... Gente, meu celular quase caiu. É bem interessante mesmo, assim. É um trabalho que eu gosto muito de fazer, gosto muito de pesquisar. Sou fã, assim, mesmo de coco, da cultura popular, das culturas tradicionais. Eu acho maravilhoso, porque tem tudo a ver com a nossa história, tem tudo a ver com os nossos passados, tudo a ver. Então, eu acho maravilhoso. Falo muito. Me corta. Como é lidar com o juízo moral que diz que o coco é coisa de gente da roça? Cara, você sabe você já teve que lidar com isso? Não, você acredita? Não. Sorte, tudo. Não, assim, nunca, porque assim, apesar de, porque o coco não é, na verdade, uma coisa da roça, né? Porque hoje em dia tem muito grupo urbano, né? Bongar é um grupo lá de Pernambuco, que também é urbano. Então, assim, as coisas, a tradição, como eu disse, o coco ele vem de vários lugares, então ele absorve muita coisa. Eu não posso falar para você assim que o coco também é só tambor, porque a gente já viu o coco com outros instrumentos, entendeu? Ou só desse tipo de tambor. Então, assim, é uma coisa, é muito amplo. Então, eu não posso falar assim que o coco é só da roça, sabe? Porque a coisa vai embora. Os cocos tradicionais vêm de comunidades, né? Esse mesmo coco de Tebei que eu falei, ele vem da comunidade de Olho d'Água, lá de como é que é o nome? Tacaratu, Pernambuco, se eu não me engano, se eu não estou falando bobeira. Então, assim, vem de comunidades. O coco de Zambé vem de uma comunidade, inclusive o Zambé é o mais diferente, foi o que eu vi, assim, que eu falei assim, nossa, fiquei surpresa, tão diferente que ele é. Ele é muito parecido com a capoeira. Só tambor, não tem... o coco de Tebei, por exemplo, não tem tambor, não tem instrumento nenhum. É canto e batida de pé. Só. Ele não tem instrumento nenhum, né? Então, assim, cada coco tem a sua origem. Então, por isso, assim, eu nunca tive esse negócio de, da roça, não. Pelo contrário. Na verdade, a gente já pensou assim, a gente é urbano, nós temos um grupo de coco, nós somos urbanos. Então, a gente pensa, principalmente o João, ele pensa muito nisso, é um exímio compositor, eu sou muito fã dele. Pensa muito sobre isso na hora da composição dele, sabe? Em vivenciar aquilo, em não contar
não escrever mentira, né? Pelo que já conversei com ele. Inclusive, ele devia estar aqui comigo. Ele é uma pessoa maravilhosa. Você vai conhecê-lo. Eu acho que é isso, assim. Nunca senti mesmo isso que você falou, assim, que é da roça. Ótimo. E mesmo Mas se for da você- roça, o que que tem, né? A Ana Emília botou aí nada. É maravilhoso, inclusive. Bom, você nunca sentiu, óbvio, certamente, mas você já ouviu alguém dizer, você já teve que lidar com essa expressão? Lidar com alguém te dizer isso ou te sugerir isso? Você já viu isso acontecer? Não esse tipo de expressão, assim, esse aí da roça. Mas eu já tive com o pessoal, eu fiz faculdade na PUC, né? E aí, quando eu me desvinculei do meu curso e comecei a ir para a área da cultura e entrar na área da cultura popular, eu sentia assim, um estranhamento, tipo assim, que isso? Que estranho, pra que isso? Uma falta de conhecimento, de entendimento do que serve, para que serve, de onde vem, que é você também, sabe? Isso aqui é você também. Qual é a raiz? Coco é uma coisa que quando você escuta a primeira vez, eu duvido que fique parado. Eu duvido. Isso eu já experimentei nos shows que a gente faz, nas festas que a gente fazia no Ninho, a pessoa dança, a pessoa samba se ela não souber dançar cuco. A pessoa, ela se mexe, porque parece que é um negócio que vibra dentro de você, sabe? Ele é impressionante. Acho que coco, nossa, é um ritmo assim 100% brasileiro, assim, a ponto de vibrar todas as suas células. Você sente aquele negócio. Você fala, meu Deus, você está saindo. Mas eu já senti um preconceito do tipo, nossa, que estranha. E aí, mas é uma coisa assim de educação. Então, vamos lá? Quer conversar sobre isso? Sabe? Você quer conversar sobre isso? Então vamos conversar sobre isso. De onde vem? Vamos ter. Nós não estamos a salvo da ignorância, Maíra. Não. Agora mais que nunca, então, né? O trem tá apertado. O professor Anderson Cruz, da Ezefego, adoraria ouvir da sua boca essa frase, ou imagem mental. As células do corpo tremem todo. Como será o tremor de uma célula? Mas a sua fala é esclarecedora do ponto de vista da fisiologia combinada com a psicologia, a história, a antropologia e tudo mais que a gente pode reunir num balaio chamado conhecimento humano. Olha. Trata-se de sentir e interpretar o que se sente. Não necessariamente podendo ver o que se passa dentro, que é o lugar onde se sente. É verdade. A cultura corporal, como diz o professor Lino Castellani Filho, tem uma história. Cada um dos seus elementos está ligado à história de um sentimento, de uma sensação, que é algo que vai além da prática em si e das tecnologias desenvolvidas para podermos praticá-las. Com certeza. Agora, os estudantes da Escola de Educação Física da Universidade Estadual de Goiás, chamada também de Ezefego, devem aproveitar bastante a produção do seu grupo e do grupo dos passarinhos do Cerrado, porque o professor Clever faz parte dos passarinhos do Cerrado, se não me engano. É? Ixi. Cadê, Milka? Você tá aí? Nos ajude. Olha, que eu saiba é o Reizinho, a Bruna, a Nádia, o Rodrigo Caverna. Eu acho que só. E aí eu já. Mas que massa! O que eu sei é que o professor Clever está envolvido também com o mesmo projeto. Nossa, no mínimo, como divulgador. Massa demais, massa demais. Muito massa. Sim, sim.
aproveitando a deixa e falando em abstrações que nos levam a equívocos, muitas vezes, eu queria te perguntar se é comum, já que você disse que aqui existe no coco uma assimilação da capoeira, eu queria saber de você se é comum a quem escuta o som de vocês manifestar a sensação de estar ouvindo, através da percussão, uma espécie de convocação para a guerra. O coco convoca os trabalhadores para a luta? Olha, quando você falou assim, associação à capoeira, eu não sei se eu posso dizer isso, mas eu percebo que tem a mesma raiz, sabe? Os ritmos de cultura popular, eles, tudo que eu estudei, escutei, eu percebi que eles têm a mesma, parece que eles saíram do mesmo lugar, sabe? Então, por isso que eu meio que falei, se lembra a capoeira, por conta disso, principalmente o coco de Zambê. Porque ele tem, tipo, o samba, né? O samba, o coco de roda, a sussa, eles têm a mesma origem, né? Da onde vem, ele não surgiu do mesmo lugar, mas ele bebe mais ou menos da mesma fonte, né? Quando você fala disso, assim, chama os trabalhadores para a guerra, eu não sei, talvez seja uma sensação que cause em você uma percepção, né? Porque a música, como até acho que você falou isso antes, tem muito disso, né? Causa várias sensações, de várias formas, de vários jeitos. Então, assim, eu acho que o coco, principalmente a música de trabalho, ela surge para amenizar o trabalho, né? Amenizar aquele... Porque se você for parar para pensar, eu ouvi o mestre Nelson Rosa falando isso, a música de trabalho, ela é improvisada, né? Ele tá lá batendo, o puxador começa, né? O canto de trabalho começa, depois todos eles começam a cantar e responder, aí depois o tempo vai passando, vai mostrando pro filho, vai cantando pro outro, e vai passando de geração em geração, de boca a boca, aquele negócio. Que também é uma característica da cultura popular, né? E aí eu vi o Nelson Rosa falando uma coisa muito interessante nesse álbum, que ele falou assim, parece que o som tá ligado dentro da pessoa. Parece que é uma rádio ligada dentro da pessoa. Então, assim, cada canto de trabalho, acho que pode despertar um sentimento. Esse que eu cantei, que é o que eu falei que a Milka cantava pra Joana e tal, ele desperta pra mim uma doçura, assim, uma calmaria, sabe? Mas eu já escutei cocos, não necessariamente esses, assim, especificamente de trabalho, mas que são cocos de protesto, né? A Aurinha do Coco, que canta o grito, né? Seu grito silenciou lá no alto em Olinda. São cocos de protesto. Então, assim, eu acho que pode ser, pode ter, mas eu acho que cada coco, cada composição, cada ritmo, né? Cada melodia, não é ritmo, cada melodia, eu acho que ela pode despertar individualmente, assim, isso, sabe? O professor certamente concordaria com você, porque para ele o corpo é uma espécie de usina química e produz reações químicas e às vezes explosões. Sim, com certeza, com certeza. A Tâmara colocou ali embaixo resistência, Maíra, demais. Colocou... A cultura popular é totalmente na resistência, né? Maíra, eu vou aproveitar aqui a oportunidade de te perguntar uma coisa antes de passar para a verificação aqui das questões, se é que alguém aqui está colocando alguma pergunta. O corpo é um instrumento musical? Com certeza. Você havia dito agora. Como é que é isso, Maíra? A voz é um instrumento musical. Mas você disse agora há pouco sobre bater os pés. Isso me lembra a catira. Eu sou muito bobo. E, como todos os bobos, eu dou bobeira. Então,
estou fazendo aqui a minha parte para contribuir com as bobagens do mundo. Quando você disse a respeito dos sons produzidos pelas palmas das mãos e batidas de pés, eu não sou adepto do country, mas conheço e gosto e aprecio bastante a catira. Né? Eu também. Como nós não vamos falar sobre isso aqui, voltemos ao coco. O corpo é, então, um instrumento musical. É demais. A voz, as palmas das mãos, as batidas de pé. Com certeza. Como descobrimos o corpo como um instrumento musical, Maíra? Como é que foi essa descoberta? Nossa, excelente pergunta. Eu não sei se eu vou saber te responder isso. Bom, eu acho que... Podemos fazer outra live depois dessa, fica tranquila. Bom, mas assim, se a gente for pensar com relação ao trabalho, né? Por exemplo, o Coco de Tebei, eles vieram aqui, o grupo Coco de Tebei, eles vieram aqui em Goiânia e eu tive, assim, fiquei muito feliz em poder assistir. Foi um projeto do SESC, foi lindo. A gente pôde conhecer vários grupos, inclusive de Zambê. E aí o Coco de Tebei veio e eu fiquei encantada, porque não tinha instrumento nenhum, né? Voz, era em pareia impar, eles dançavam em par, mesmo fazendo roda, mas era um par, assim, dançavam grudadinhos, né? E com o som dos pés batendo no chão. Inclusive, a hora que eles terminaram, eu fui lá perguntar. Eu falei assim, tem alguma coisa embaixo do sapato de vocês? Algum ferro, alguma coisa? E aí eles mostraram pra mim, não, é só o sapato. E é a sandalinha fina das meninas e uma botina, um sapato dos homens. E faziam um som, assim, que ecoava. Não foi nem dentro do teatro, foi no terraço do SESC, sabe? Muito massa, muito legal. E aí, você me perguntando isso, eu lembrei que eles contaram pra gente nessa apresentação que o Coco de Tebei, ele vem de um trabalho feito de forma de mutirão, né? Então, as pessoas construíam suas casas na comunidade, constroem suas casas na comunidade, o chão de terra batida. Para bater essa terra, é com o pé. Então, eles chamavam a comunidade, reuniam, o anfitrião fazia a comida, né? E aí eles dançavam e cantavam a noite inteira, varando a noite inteira, com esse barulho do tá, 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 tá. Então, assim, pode talvez dizer que o canto de trabalho, a música de trabalho, tem muito a ver, assim, com talvez essa percussão corporal, que hoje é tão vista no Barbatuques, por exemplo, que é, assim, fantástico, né? Disso, né? De bater a mão, o barulho do pé no chão ou no barro, e aí a palma, né? De descobrir tudo isso. Eu acho que pode ser que venha daí, sabe? Mas assim, o corpo pode ser um instrumento, a voz, ela é um instrumento musical, às vezes a gente esquece disso, né? A gente cuida tão bem dos nossos instrumentos, do tambor, do violão, né? E a gente esquece que a voz também é um instrumento que a gente também precisa cuidar dela, né? Então, o nosso corpo, assim, é um instrumento maravilhoso, inclusive, né? Como o Coco de Tebei faz maravilhosamente bem e lindamente com o pé deles e com a voz. Como é que você cuida da sua voz? Você bebe ovo igual os filhos do Francisco? Não, nem consigo. Eu vomito se eu fizer um negócio desse. Não consigo. Olha, de um tempo pra cá eu comecei a ter mais cuidado com a minha voz. Eu fumava, eu não tinha cuidado nenhum, sabe? Eu não tinha essa percepção. Fumava. Aí antes de cantar eu ficava preocupada e aí fazia um aquecimento que não servia de absolutamente nada, né? Ficava rouca. Eu já perdi minha voz. Se a Milka e o João estiverem assistindo aí, acho que ele vai confirmar. A gente foi cantar maracatu uma vez na rua, lá em Pirinópolis, com o Ninho Cultural, e eu perdi a minha voz, totalmente. Fiquei afônica, total.
Então, de uns tempos pra cá, eu comecei a ter mais cuidado com ela. Água, não tomo como ovo, não, nem sei se isso funciona, mas água eu tenho certeza que funciona. Fazer gargarejo, eu tenho certeza que funciona. Comer maçã, certeza também, que é muito bom para limpar. Aquecer, você não fica lá no seu violãozinho lá, afinando ele? Então, tem que aquecer a voz, desaquecer a voz, sabe? Tudo isso faz parte, para não ficar afônico igual eu fiquei. Espera aí. Desaquecer a voz? Desaquecer a voz. É a primeira vez que eu ouço alguém falar nisso. Eu nunca ouvi falar em desaquecer a voz. Tem que desaquecer a voz. Porque, pensa comigo, você aquece a voz tá lá nas grinfas, você tá cantando assim, ó, lindão, nem tá desafinando. E aí, de repente, você para de cantar, acabou o seu show, você começa a tomar cerveja, você começa a conversar, e a sua voz ainda tá lá, suas cordas vocais estão super esticadas, assim, então você precisa desaquecer ela, você precisa voltar ela, deixar ela, parar de fazer que as cordas vocais não fiquem tão tensionadas, né, como você deixou. Como fazer isso? Quando você está aquecendo, você sobe a nota, né? Para você desaquecer, você desce a nota. E aí você vai deixando ela mais grave. E aí vai acalmando a bichinha. E você faz isso no final do show, já se preparando para depois, ou só depois mesmo? Às vezes eu lembro, eu vou ser bem honesta, às vezes eu lembro, mas assim, eu confesso que quando você tá lá naquele negócio, tá na roda de coco, tá não sei o quê, na hora que acaba, é difícil, assim, você tá só na animação. Mas às vezes eu lembro, assim, tem alguns trabalhos que eu consegui fazer isso, mas o coco, como é uma coisa que me empolga muito, né, tocar com tronco é uma coisa que me empolga muito, me deixa muito animada, é difícil, assim, isso é a coisa que você tem que ficar lembrando sempre. Muito bem. Olhando aqui as pessoas no chat, deixa eu ver. Oi, Ezio, eu estou no escuro. Estou tentando desaparecer de vista. Estou sendo muito visto e vocês é que precisam ser visibilizados. No escuro, mas sempre brilhando. Muito obrigado, Ezio. A Tâmara diz que nós estamos aqui arrasando. A Lu diz que coco de folia é maravilhoso. Maravitop, como se diz na Chapada. Fale mais. A Tâmara pede para que você fale mais, mas eu não sei do que, porque eu perdi o bonde da história. Nossa senhora, mas eu já tô quase ficando rouca, eu devia ter aquecido antes. A Luciene comenta que é um ritmo que captura. É verdade, também acho. Você precisa... Há quanto tempo... Você sabe, Maíra, há quanto tempo o coco chegou em Goiás? E em que cidade ele se destacou de início? Olha, eu não sei exatamente, assim, eu acho que o trabalho começou a ser mais, talvez, conhecido, acho que enquanto, talvez, o Caverna estava no Coró de Pau, lá para trás mesmo, lá, sei lá, em 2000 e alguma coisa, no início dos anos 2000, não sei. Mas aí que eu acho que eles tiveram contato, se eu não me engano, quando o mestre alemão veio para cá, e aí ele trouxe muita coisa. Acredito também que o pessoal estava muito empolgado por conta de Nação Zumbi, aquela mistura toda, né? E aí, eu acho que talvez foi um contato inicial, não sei. E aí, ó, tá vendo que eu tô ficando rouca? E aí, Passarinhos do Cerrado iniciou. Passarinhos do Cerrado não era nada disso que é hoje, era um grupo enorme, que fazia oficina, se eu não me engano. E aí começou esse trabalho de pesquisa. Se eu não me engano, se eu não estiver muito enganado, o primeiro CD do Passarinho do Cerrado é de 2005, 2006, eu acho. E aí, acho que Goiânia. Eu acho que foi Goiânia mesmo, assim.
Gente, pode ser que eu esteja falando bobeira, viu? Assim, com relação a essas datas, assim, essas coisas. Acho que o Caverna falaria melhor sobre isso. Fique tranquila. Mais do que o seu presidente, você nunca, jamais conseguirá fazer. Nossa, ainda bem, senão eu ia ficar mal. Corpo e Sociedade diz que a live está muito legal, as lives no geral, e que nós, Maíra, nós estamos de parabéns. Certamente porque não estamos à toa vagabundando, estamos trabalhando. Nossa. Maíra, a vida é trabalho? A vida é trabalho? A vida dá trabalho, né? Dá trabalho. A vida dá trabalho. Dá muito. Mas tudo que a gente faz é um trabalho, né? Por exemplo, meu trabalho aqui com o tronco é um trabalho, né? Meu trabalho com cultura é trabalho, né? Não eu não tô vagabundando, a gente não faz de bobeira, é muito trabalho, inclusive a gente é muito pouco remunerado e reconhecido, pouco reconhecido. Mas é um trabalho que eu faço com, assim, felicidade, sorriso no rosto. Muito bom. Ótimo. Vamos aproveitar seu sorriso junto com a palavra felicidade e colar na questão da Luma. Imagine um trabalhador cansado na sexta-feira, Maíra. Ele está triste, Maíra. E o seu grupo vai tocar às 19 horas até às 10. Saudade. A Luma te pergunta se no espaço cultural onde vocês se apresentam, você já viu alguém triste permanecer triste depois que vocês começam? Não. Ai, não, assim, não que eu tenha reparado, mas eu acho, assim, é tão contagiante que até a gente, quando tá mais desanimado, assim, né, ou tá cansado, né, porque cansa, ainda mais quando você vai fazer roda de coco, a roda de coco não é de 1 hora, a roda de coco é de 3 horas. Você imagina 3 horas tocando, cantando, dançando e rodando. Então, assim, a gente até fala assim, cansado, não sei o quê, mas pra mim, a hora que começa, eu acho maravilhoso. Para mim, te assistir e vi vocês rodando, foi muito fácil, porque eu estava parado e o que rodava era só a minha cabeça. Então, da próxima vez, você vai rodar com a gente, Sô. Na grama, porque certamente eu vou cair. Não, eu quero ver você rodando, cantando, dançando coco, chupando cana. O que mais? Bebendo cana. Bebendo cana, né? A Nemiana diz que puto ofício é viver. Viver é massa, né? E a Tâmara pede, é um pedido, hein? Poderia falar da influência do mestre alemão em tudo isso que foi dito até aqui? Caramba, então, o mestre alemão, eu indiretamente... Indiretamente, eu acabei bebendo dessa fonte, né, que aí vem do Rodrigo Caverna, que também veio do Coró de Pau. Mas, assim, falar do alemão, eu não vou saber, assim, eu vou saber muito por cima. Que é justamente isso que eu falei na pergunta anterior, que a gente estava conversando, que foi que ele chegou... Isso eu vi dos meninos falando, do Caverna, do Cezinha, né, do pessoal do Caboclo Roxo, falando. Quando o alemão chegou, ele trouxe essa percussão para cá, né, e aí atiçou as pessoas de estudarem sobre isso. Que aí também estava junto com esse negócio dessa formiguinha do Nação Zumbi, dessa sementinha que Nação Zumbi plantou. Então, todo mundo muito empolgado para aprender sobre maracatu, ciranda, coco, samba enredo, né, que é o que ele mais trabalha hoje em dia. Então, acho que é mais isso mesmo, assim, que eu posso falar do alemão, assim, sem me atrapalhar.
Maíra, o que é a vida? O que é a vida? O que é a vida? A vida é um turbilhão de coisas, né? De sentimentos. O que é a vida? Fica essa pergunta, fica essa reflexão para todo mundo aí, né? O que é a vida? A vida é complexidade. E é deliciosa também, mas também é difícil. Agora, então, não é? O que seria da vida se não fosse a cultura? O que seria da vida? Que dia é hoje na sua vida? Sextou. Na pandemia. Sextou com o Nelinho na pandemia. Parabéns. Você está de parabéns. Maíra, algo mais que você queira dizer? Nossa live está chegando ao final, nós não temos mais perguntas do público e as minhas perguntas para vocês se encerraram. O que nós faremos daqui para frente na live? A não ser ouvi-la. Na verdade, eu queria mesmo agradecer. Eu estava muito nervosa hoje, porque eu fico muito nervosa com essas coisas. Eu falo assim, a pessoa vai me perguntar, não vou saber fazer mais nada. Tudo que eu estudei até hoje não vai servir de nada. Eu sou dessas, eu faço, meu Deus. E aí, queria agradecer mesmo. Achei que foi muito legal, foi muito divertido, eu gostei muito. É isso. Queria falar que os cantos de trabalho, acho que eu queria finalizar com isso. O canto de trabalho, ele é extremamente dinâmico e muito improvisado, e talvez ele simbolize uma tradição espontânea. Então, procurem mais sobre o canto de trabalho, escutem, vejam os artigos que tem, os documentários. É muito importante para que a gente é hoje, como nós cantamos hoje, como é a percussão hoje. Tudo isso faz parte desses antepassados, desses cantos. Então, assim, quem quiser saber mais sobre, quem quiser pedir, assim, álbum, pode mandar uma mensagem aqui no Tronco de Angico, segue o Tronco aqui. É isso. Você disse que essa música é um improviso. Eu quero saber de você agora o seguinte, já que você me deu a deixa, trabalhar é improvisar? Talvez. Não sei. Difícil. Eu acho que tem vários tipos de trabalho. Que tipo de trabalho? Eu digo que isso essa música, essa tradição, né, que é espontânea, normalmente ela é improvisada, porque a partir do trabalho há um trabalho criativo de canto, e aí nisso aí é improvisado. Nesse trabalho criativo, sim. Mas talvez o trabalho mecânico, né, esse canto improvisado amenize ele, sabe? O trabalho mecânico não prevê o ressecamento da garganta durante o trabalho, prevê? Não. O trabalho mecânico apenas determina que se você praticar a técnica, vai ter o resultado. Uhum. E daí, olha só que coisa mais interessante que a gente pensou agora. Há um trabalho, no canto de trabalho, né, que é o fruto, há o trabalho criativo na hora desse trabalho mecânico. Ai, gente, é lindo demais. É tão doido. Foda demais. Podia falar palavrão? Falei. Isso que vocês estão ouvindo é o que acontece quando as pessoas conversam. Por isso, desde Platão se diz, para aprender é preciso conversar. Quem tem boca vai a Roma, e etc, e etc. A Luciene diz, Maíra, mais gostoso que ouvir sua voz é chupar um picolé de quiabo. Não, mentira. É ouvir Tronco de Angico numa roda de coco. Ai, que bom, que saudade. Nossa, eu tô morrendo de saudade disso. Nossa, vem vacina, vamos logo. Tô querendo fazer roda de 4 horas. Se eu conseguir. O WhatsApp acabou de acionar aqui o dispositivo da contagem regressiva para explodir a tela na cara de todo mundo.
Então, nós temos 10 segundos e esses 8, 9, 7, vou dizer muito obrigado sem a